ou distanciando um pouco, mas eu me lembro muito bem de realmente de algumas noitadas em que ele tocou um piano divino. O doutor Hildebrando Fontes Neto, que está do lado dele, é também um grande autoralista brasileiro de Minas e também é um escritor. E hoje mesmo no almoço estava me contando de uma nova história infantil que ele escreveu e que nós todos estamos também curiosos, né, de ouvir. O Léo Ponce também, Machado Ponce, é também hoje já um escritor jurídico, ainda super jovem, mas já estava me contando também do seu terceiro livro, que ele já está em fase de elaboração final para a publicação, né? E aqui do meu lado esquerdo, o Rodrigo Moraes, que a gente sabe que vai, né, se lançar aí também compositor, além de ter escritos, né, jurídicos. Se ele começou em 98, o impacto foi muito grande, né, porque de 98 para cá já produziu muita obra importante, está trabalhando agora no seu manual, né, de direito de autor, e isso, vamos dizer, sempre enriquece a gente, né, dessas oportunidades. E quando eu fiz essa canção Verde, na verdade eu fiz a letra. A música é do meu parceiro Eduardo Lugin, que é um grande compositor, violonista de São Paulo, e que fez a música, eu fiz a letra, e nós participamos do Festival dos Festivais na Rede Globo de televisão, e a Leila Pinheiro estava se lançando como cantora. Foi em 1985, voltando para trás faz, né, 27 anos, né, 23 anos, mas faz bastante tempo. E a música foi uma das minhas músicas que ficou com várias interpretações, várias leituras. A primeira leitura que a gente fez foi as diretas, né? As diretas estavam nas praças, eu e meu parceiro Eduardo Lugin fomos ao Anhangabaú, e aí eram milhões de pessoas batalhando por um Brasil mais democrático, e dessa ideia que surgiu o Verde. Hoje o Verde tem muitas leituras, inclusive a última ecológica, né, nessa coisa da febre da ecologia, etc., que, confesso, não foi algo que nós pensamos na época. Mas eu acho que as músicas, as canções, elas têm essas possibilidades de irem ter, vamos dizer, de ter outras leituras, etc. E a gente, na verdade, fica muito contente com tudo. Eu não costumo confessar, mas eu vou ter que confessar aqui que eu sou, vamos dizer, um advogado especialista em direitos autorais e que atua, então, em causa própria. Mas, se eu sou um autor e defendo os direitos autorais, é simples uma advocacia em causa própria. E aqui eu não pude nem esconder isso, porque o Rodrigo já começou com essa homenagem de uma canção da minha autoria. Então é claro que eu vou ser parcial, né, e não imparcial, porque a parcialidade vai ser a defesa do direito dos autores, que, como eu, procuram sobreviver, né, das suas possibilidades profissionais, mas sobreviver também das obras, das composições, dos trabalhos autorais, das artes, etc. E a minha, vamos dizer, o meu tema de hoje, ele vai muito nessa linha de como é que os autores conseguem, então, fazer valer os seus direitos, né? É uma coisa que cai do céu, que ele espera que venha do interesse de todos, etc. Isso pode existir também, e existe, mas o que realmente é mais relevante é o próprio autor e, vamos dizer, ligado a outros autores, colegas, descobrir caminhos para que os seus direitos sejam respeitados, para que as remunerações possam vir, para que a continuidade do seu ofício se torne uma possibilidade. E aí nós já estamos falando do tema que é a gestão coletiva de direitos autorais. O que é esse tema gestão coletiva de direitos autorais? É, na verdade, a união dos autores que têm o mesmo foco de interesse vamos dizer, num ofício comum de resguardar, então, as suas remunerações frente às utilizações das obras que são feitas pela comunidade, etc. Isso começou
é interessante que começou a ideia, vamos dizer, da necessidade de haver um direito autoral e a primeira lei, elas vêm desde a invenção da imprensa móvel, que foi por Gutenberg, que aí realmente começou a existir a possibilidade de reprodução das obras, que eram feitos nos monastérios, eram aqueles manuscritos demorados. Ninguém se preocupava muito em direito de cópia, em preservar uma remuneração para o autor, porque na verdade o verdadeiro ofício era feito por aquele artesão que copiava as dezenas, aquela mesma obra, para que aquilo pudesse ser difundido. Então era um trabalho tão exaustivo e com materiais tão específicos que traziam dificuldade, né, na feitura daquelas obras, que nem se pensava, claro, em uma parte da venda daquele material, se é que fosse vendido, porque os monastérios eram feitos até gratuitamente pelos monges, etc., para as bibliotecas, que aquilo pudesse então gerar um direito de autor. Mas à medida que veio uma possibilidade industrial de reprodução, quando as cópias puderam ser multiplicadas com a invenção da imprensa móvel, né, você então começou a ter uma discussão entre os autores se afinal aquela obra que era multiplicada aos milhares, se aquele autor daquela obra merecia ou não merecia também ter um direito sobre aquilo, já que aquilo gerava tantos benefícios econômicos para aqueles que manipulavam aquilo. Então, é interessante que as primeiras manifestações legais do direito de autor, elas não vieram para os autores, vieram pelo sistema de privilégio dos editores. Porque, no fundo, os editores é que não queriam ser copiados por outros editores. Então, se um editor ele conseguia uma determinada obra e reproduzia ela para uma determinada comunidade, ele não queria que outro fizesse a reprodução da mesma obra, porque, é claro, a competição ia tirar os benefícios desse editor, né? Então, com isso, as primeiras manifestações legais que se conhecem são no campo dos privilégios editoriais. A primeira lei que surgiu, que voltou então o foco para o autor, foi em 1710, que foi a lei da Rainha Ana na Inglaterra. Ela realmente então criou um instituto que vai ser aqui bem desenvolvido pelo Roberto Mello, né, na sua palestra, que é o copyright, que é o direito de cópia. Então, o direito de cópia, na verdade, ele surgiu por causa dos livros. Os livros, por isso que chamou copyright e ficou, né? E isso surgiu, então, com essa primeira legislação, que depois foi, na Europa, se desenvolvendo, até surgirem as primeiras convenções internacionais para unificar os sistemas, principalmente da Europa continental, porque os países continentais eles tinham uma linha de direito diferentemente dos países então da Inglaterra, depois das colônias, que tinham uma outra modalidade de direito, mas que isso vai ser bem visto depois, não vou me adiantar nisso, pelo Dr. Roberto Mello. Então as leis começaram a existir e surgiu o que a gente tem muito no Brasil, como o próprio Rodrigo falou, às vezes tem uma rádio apenas que cumpre a lei, mas a lei não é para ser cumprida por todos, né? No entanto, você falou da Rádio Educadora aqui na Bahia, né? E em São Paulo nós temos a Rádio USP, da Universidade de São Paulo, que é também a única, né? Então a lei então existe só para determinadas empresas de radiodifusão que têm boa vontade? Não, a lei existe para todas. Mas e o cumprimento dessas leis? Como é que é feito, né? Então essa foi as primeiras inquietações dos autores, de que aquela lei que existia lá em 1710 e as demais leis que foram surgindo em proteção aos autores, que realmente fossem cumpridas, não fossem só um papel,
fossem cumpridas. Então, para isso, surgiu até vamos dizer, a primeira reunião, vamos dizer, de autores para conquistar os seus direitos, que é pelo menos anotada pela história, é do Beaumarchais, que era na verdade, ele era um grande autor francês, né, que depois virou até temas de ópera, por exemplo, Barbeiro de Sevilha e etc., e que eram, vamos dizer, óperas que vieram depois, que foram construídas em cima da obra dele. Ele criou uma sociedade de autores teatrais. Por que o teatro, de repente, começou a sair, vamos dizer, na frente nessa questão da gestão coletiva de direitos autorais? Ele reuniu 22 autores teatrais que não conseguiam controlar a bilheteria, as bilheterias das suas peças. Que as peças, na verdade, a arrecadação era da bilheteria. Então eles combinaram, vamos nos reunir numa sociedade, vamos dizer, de cobrança, coleta desses direitos autorais, e aí a gente nas bilheterias consegue fazer a arrecadação. Daí que surgiu, isso foi 12 anos antes da Revolução Francesa, em 1777, que foi a primeira. Depois, com a Revolução Francesa, o direito autoral ele ficou muito solidificado, principalmente a parte dele de proteção do autor. E são muito conhecidos dois decretos da Revolução Francesa, de 1791 e 1793, que justamente entram na parte de gestão coletiva também de direitos autorais, mas sempre na parte dos teatros. Então, existia, vamos dizer, obras de natureza musical, existiam, mas, na verdade, era obra dramática, era obra musical no teatro. Né? Como a gente vê hoje os musicais, ou até essa famosa obra Os Miseráveis, que está aí no Oscar, etc. Então, você tinha a música, mas era a música veiculada numa peça de teatro. Então, até a terminologia dela era obra dramático-musical. Não era as canções, como, por exemplo, O Verde, que foi tocado aqui, e outras canções. Eram, na verdade, as obras mais ligadas ao cenário, vamos dizer, ao ambiente do teatro. A primeira vez que surgiu uma iniciativa coletiva na área da música mesmo, sem ser no ambiente do teatro, foi bem interessante, porque existia um cabaré em Paris, que chamava Les Ambassadeurs. Está certo a minha pronúncia, doutor Roberto? Roberto é especialista em francês. E os embaixadores, e que aí um determinado compositor, depois de comer, beber vinho, etc., se recusou a pagar a conta. Quando veio o maître enfurecido, ele falou: eu não vou pagar a conta porque vocês estão tocando a minha música aqui no restaurante e vocês não estão pagando por ela. Então, elas por elas, eu não vou pagar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma grande polêmica na imprensa. Isso virou realmente uma discussão ampla, coletiva, e dessa discussão surgiu a primeira associação, primeira sociedade de gestão coletiva na área musical, que é hoje a SACEM francesa, que é uma das mais poderosas, melhores organizadas e com mais poder de arrecadação que existe, que é a SACEM. A partir daí, esse tipo de estrutura de autores que realmente se reúnem para arrecadar e distribuir os seus próprios direitos, começou a se proliferar em vários outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ASCAP, que foi a primeira, que é a Associação de Compositores, ela é data de 1914, quer dizer, bem depois. Essa da SACEM foi 1851, por aí, foi mais 60 anos depois. E é interessante que os Estados Unidos usaram a mesma metodologia. Um compositor foi para um lugar que não poderia sair sem pagar e falou que não ia pagar porque estavam sendo tocadas músicas. Então, usou o mesmo método para criar a mesma polêmica e para os Estados Unidos também surgirem a primeira, então, iniciativa de gestão coletiva na área musical. Então,
Com essa, vamos dizer, com esse histórico, a gente vê de onde que surgiu a proteção ao direito de autor pela gestão coletiva. Surgiu pelos próprios autores. Não foi, na verdade, nada, vamos dizer, aprovado numa legislação ou debatido num parlamento. Na verdade, depois, claro, os debates do parlamento, eles vão endossando essas posições e vão fortalecendo. Pelo menos se espera que seja assim, né? Mas, na verdade, surgiu dos próprios autores. No Brasil, a história não foi muito diferente. O Brasil também surgiu, a primeira sociedade de gestão coletiva brasileira, ela surgiu também no campo do teatro. Foi em 1917, a SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Nessa sociedade, então, qual que era, na verdade, o objetivo principal? Ela surgiu no Rio de Janeiro, que era a capital federal, né? E a partir vamos dizer, da sede no Rio de Janeiro, ela fazia a cobrança dos teatros cariocas para os autores que lá moravam. O João do Rio, por exemplo, um cronista fantástico, tem uma história muito forte junto a SBAT. A Chiquinha Gonzaga também, na parte da música, que começou a entrar pela porta da obra dramático-musical, como a gente tinha falado, mas que virou depois um departamento de musical dentro da SBAT. Então, a partir dali, a história começou vamos dizer, a existir, basicamente no Rio de Janeiro, na gestão coletiva. Depois dessa iniciativa na área teatral, os compositores mesmo, que não eram efetivamente só de teatro, ou muito pouco de teatro, eles resolveram fazer então a sua primeira entidade, que foi a ABCA, Associação Brasileira de Compositores e Autores. E aí, vamos dizer, nessa história, nós temos duas, vamos dizer, personalidades muito fortes, que era o Ari Barroso, que é compositor de aquarela do Brasil, que todos conhecem, e Oswaldo Santiago, que não é compositor de aquarela do Brasil, mas é compositor de Aquarela do Direito Autoral, que é um livro histórico muito... Tem na biblioteca aqui, que eu aconselho quem tiver interesse, a história mesmo do Brasil, como é que os compositores, eles tinham também as suas rivalidades, mas tinham a sua, vamos dizer, o progresso, o empreendedorismo nessa área. É interessante consultar esse livro, que é um clássico, né? Aquarela do Direito Autoral, de Oswaldo Santiago, que foi, aliás, o presidente da união, então, desse departamento musical da SBAT com a BCA, surgiu uma união de compositores que chamou União Brasileira de Compositores, também no Rio de Janeiro. Então, a partir dessa, vamos dizer, dessa iniciativa, ela começou a ver, no Brasil, diferentemente dos outros países, a dissensão entre compositores gerava a formação de outra associação. Então, em vez do sistema, vamos dizer, que existia até o momento nos outros países, de existir apenas uma associação congênere para o país, para o território do país, no Brasil começou a se proliferar um número de sociedades. Tanto que nos anos 60 já eram 5 sociedades, inclusive nos anos 60 veio a ser 6, porque houve também os direitos conexos aos de autor, que se somaram aos direitos de autor. E os direitos conexos de autor são os direitos que não são os direitos de autor, mas eles são assemelhados, eles são vizinhos, que é considerado direito de intérprete, que é o cantor, né, o solista, músico, o direito do músico, executante, e o direito do produtor fonograma. Tem também o direito, né, do organismo de radiodifusão. Mas na nossa área, então, musical, essas três modalidades de direito que surgiram internacionalmente a partir da Convenção de Roma, que foi em 1961, 1961, a partir dali também se criou uma associação congênere
no Brasil a SOCIM, que era a Sociedade de Intérpretes e Produtores, que está atuante até hoje, inclusive. Então, nós temos, com esse quadro, surgiu algumas iniciativas de se reunir as atividades, porque, na verdade, hoje até a gente pode trazer um exemplo prático aqui. Vamos supor, isso na execução pública, vamos dizer, de obras musicais. Você, por exemplo, tem um restaurante numa cidade do interior qualquer, né? Aí você tem, ou numa capital, né, que aí tem as presenças mais fortes dessas sociedades. Você de manhã recebe a visita de uma sociedade, que seria, por exemplo, a UBC, não é? Que tem uns critérios, que tem um valor, você tem que fazer um pagamento, ver quem você pagou ou deixou de pagar, fazer o pagamento, etc. Aí, antes do almoço vem outra, vamos supor a SICAM, que é uma outra que existia também. Aí a SICAM também tem outras regras, tem outros valores, tem outro sistema de distribuição, tem outros autores, etc. Aí à tarde você recebia outra e aí ia. Então, na verdade, era um sistema que você tinha que pagar várias entidades, elas, vamos dizer, eram rivais entre si, com critérios diferentes, ou seja, se pagava e não sabia se estava se pagando, se estava regular, se não estava, existiam muitos processos, etc. Então, era um caos generalizado, porque eram muitas entidades fazendo a mesma atividade. Então, para o próprio usuário, e o próprio usuário, que seria, vamos dizer, o dono desse restaurante, desse estabelecimento, ele que também, a exemplo dos compositores, né, pleitearam que houvesse um sistema único, que apenas existisse uma cobrança, né, se possível até periódica, para que aquilo pudesse ser organizado, ou por eventos, se fosse eventos, né, já diretamente de música, etc. E que aquilo, então, daquilo saísse então a distribuição para os titulares, que teriam as suas obras utilizadas naqueles eventos. Então, por até a iniciativa de uma entidade que surgiu na época, que se chama de Sombrás. Sombrás era uma entidade que não tinha sede, não tinha estatuto, mas tinha uma organização muito forte entre os grandes autores da época. Para se ter uma ideia, o Tom Jobim era o presidente, Chico Buarque era o diretor, Hermínio Belo de Carvalho, grandes autores pensantes. Na verdade, eles formaram esse grupo, que então, na verdade, num período inclusive difícil da vida brasileira, que era os anos 70, eles conseguiram que houvesse então a aprovação de uma lei que criou então esse sistema unificado dos direitos. E ao se criar a lei, criou-se um sistema duplo, em que o Estado tinha um papel e a atividade privada tinha outro. Então, o papel do Estado era então materializado nessa lei, que é a Lei 5.988 de 1973, que era um conselho, que chamava Conselho Nacional de Direito Autoral, CNDA, que era um órgão do Ministério da Educação e Cultura na época, né, que era Educação e Cultura juntos. E na esfera privada, as associações de titulares de direitos autorais e o ECAD, que surgiu então da Lei de 73, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Num período de alguns anos, as sociedades autorais que tinham realmente uma atividade autônoma, elas se opuseram a isso, não é? Mas existia realmente uma atuação muito forte dos autores para que esse tipo de, vamos dizer, de sistema ele se organizasse, e acabou as sociedades então aceitando a imposição legal da formação do ECAD e entraram então como as dirigentes do ECAD. Então, o Conselho Nacional de Direito Autoral era o órgão normativo de fiscalização e assistência, e o ECAD era então as associações, né? E o ECAD era então um escritório em que as associações deveriam, não o Estado, mas as associações
deveriam então formar para unificar então essa cobrança e distribuição de direitos autorais. Era realmente um momento, vamos dizer, de necessidade. O Brasil era um país que tinha uma realidade diferente dos outros países, por ter essas várias associações trazendo realmente um regime caótico, né, de gestão coletiva, e o Conselho Nacional de Direito Autoral fez o seu papel, né? Eu fui o terceiro presidente do Conselho Nacional de Direito Autoral. Eu fui precedido pelo Carlos Alberto Menezes Direito, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, recentemente falecido. Em seguida veio o Carlos Fernando Matias de Souza, que foi ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e hoje está aposentado. E depois de mim veio o Justino, não me lembro o sobrenome, você lembra? Manuel Justino, que era um procurador, etc., que foi presidente do Conselho, e depois o doutor Ideobrando Pontes Neto, que está aqui conosco, que foi o penúltimo presidente antes do Gustavo Dal, que também é falecido, né? Que foi o último presidente. Depois, o que aconteceu? Em 1990 veio o presidente Fernando Collor de Mello e extinguiu os conselhos e órgãos ligados à área cultural. Quer dizer, a gente se lembra da extinção da Embrafilme e outras entidades culturais, né? E o Conselho Nacional de Direito Autoral entrou na mesma onda, né? Então, o Conselho, na verdade, ele foi desativado e depois foi extinto oficialmente quando o advento da Lei 98. Agora, o ECAD, não. O ECAD já era uma realidade. Por quê? Porque, na verdade, o que estava errado no sistema autoral brasileiro, a gente está falando aqui de gestão coletiva e basicamente de música, né? O que estava errado era justamente a não unificação da cobrança de direitos autorais. Porque não só se fragilizava o autor perante os usuários, que são os meios de comunicação, que ninguém há de, né, negar a sua força real, né? Mas também pela necessidade de que os usuários também tivessem uma segurança jurídica, de que uma vez que eles paguem, vamos dizer, ao ECAD um determinado valor, eles estão, então, legitimados naquele uso daquele direito autoral, o que não acontecia no regime anterior caótico. Então, tanto para o lado do usuário foi interessante, porque deu uma segurança jurídica de poder usar. Imagina um usuário, por exemplo, de uma rádio do interior, que pode usar qualquer música do mundo inteiro que ele quiser, e aí vem o ECAD e fala, olha, se você pagar aqui R$20, R$30 por mês, você está legitimado a usar todas as músicas do mundo. Mas como é que você vai pagar o Paul McCartney? Como é que você vai pagar a família do John Lennon? Como é que você vai pagar a família do Tom Jobim? Ou de Djavan, ou os outros? Esse é o problema dos autores, porque os autores têm as suas associações e eles são cobrados por esses autores diuturnamente, e eles vão saber então como distribuir. E essas sociedades são controladas por quem? Pelos próprios autores. Todas as sociedades de direitos autorais são controladas pelos próprios autores e titulares de direitos autorais, né? Então, isso resolve, porque aquele usuário pode então pagar, né, se for uma emissora de rádio do interior, um percentual de 2,5% da sua arrecadação publicitária, né? Uma rádio do interior fatura quanto de publicidade num mês, uma rádio pequena, né? Supor que fature aí R$10.000, vai pagar R$250 de direitos autorais para quê? Para usar todas as músicas do mundo, todas as gravações do mundo. Vamos convir que não é um preço tão exorbitante, né? Agora, é claro, se nós vamos falar de uma grande emissora de televisão, vamos falar em 2,5% da receita publicitária, por mais que eles não querem também abrir mão de poder usar todas as músicas do mundo, vai ser um número muito mais expressivo, e é claro que vai haver discussão. Mas aí há um critério que inclusive foi
consolidado pelo Conselho Nacional de Direito Autoral que aquele usuário que usa a música como essência da sua atividade, ou seja, sem a música aquele usuário não existe como empresa. Vamos supor, uma emissora de rádio, né? A não ser que seria uma exceção aquela que só passa notícias, etc., ou só fala a hora, né? A hora do dia. Tem algumas emissoras super específicas, mas são exceções às regras. Normalmente as emissoras, mesmo aquelas também que fazem noticiário, elas usam material musical, não é? Então, aquilo não pode ser retirado da emissora de rádio, porque senão ela perde a sua finalidade, não é? Então, nesses casos, aí é justo que os autores tenham uma participação daquela faturamento do Estado. Participação proporcional. Se ela é uma emissora, por exemplo, como eu falei, de rádio interior, que fatura muito pouco, ela vai pagar pouquinho. Mas se ela é uma emissora que realmente tem um grande faturamento, há de se entender que a música faz parte disso. Graças também à música, que aqueles faturamentos eles estão sendo expressivos. Então é justo que se pague um percentual do faturamento. Estou focando bem isso porque essa situação hoje está em discussão no Superior Tribunal de Justiça, né? Que vem há 30 anos isso sendo debatido e agora está realmente um momento muito importante no Superior Tribunal de Justiça, porque praticamente todos estão entendendo que esse critério é válido, mas é claro que aqueles que têm um faturamento muito expressivo, eles acham 2,5% muito, né? Então, esse é o debate que a gente está tendo no STJ, se é justo abrir uma exceção, então, só para aquele que paga mais. Os outros todos pagam 2,5%, mas aquele que paga, que fatura muito, que tem muito lucro, não, aquele os 2,5% é muito. Quer dizer, se 2,5% vamos dizer, justo para todo mundo, por que não será também para aquele que realmente tem toda essa expressão do faturamento? Não tem lógica, né? Nós esperamos, claro, aguardamos como autoralistas que o STJ tenha uma posição realmente de preservar a proteção do direito autoral e, mais que isso, a equidade, né, entre os usuários, né? Mas, de qualquer forma, essa entidade, o ECAD, surgiu dessa necessidade provocada pela própria manifestação dos autores e, durante um período, houve realmente uma supervisão estatal no nível de normatividade, de fiscalização e assistência. Só que, à medida em que o ECAD ia se consolidando, cada vez mais o Conselho Nacional de Direito Autoral foi ficando sem função naquele setor. Porque se o autor ele tem a sua associação, se ele tem autonomia, legitimidade, para então criar o seu valor, criar o seu sistema e ele mesmo fiscalizar, porque eles têm os autores que participam e fiscalizam, etc., não há então mais necessidade de uma intervenção do Estado para que aquilo continue, claro, tudo que é bom pode melhorar, evoluindo, etc. O Estado, talvez, essas são as discussões, talvez seja importante naqueles setores em que há necessidade da gestão coletiva e que ela ainda não está consolidada. Por exemplo, se fala na área do cinema, na área do jornalismo e outras áreas que a gestão coletiva seria muito bem-vinda para poder trazer, por exemplo, aos jornalistas, aos autores cinematográficos e outros, a remuneração que eles têm direito e não exercem em virtude das várias utilizações das suas obras. Hoje, inclusive, a gente tem no jornalismo a internet, né, que é uma fonte de utilização de obra jornalística. Então se pergunta, isso está sendo cobrado e distribuído? Então, para encerrar, não sei como é que está o meu horário. 5 minutos? 5 minutos? Para encerrar, então, só como uma conclusão, hoje, o que eu acho que há necessidade de se preocupar, pelo menos no meu entendimento,
é naquelas atividades em que não existe ainda a organização dos próprios autores, que são os próprios interessados e que estão realmente atuando como os gestores do seu próprio direito. E sim o Estado se preocupar naquelas áreas em que isso ainda não está ocorrendo, como aconteceu, como eu relatei lá atrás. Quando isso realmente foi necessário, a presença do Estado, e essa presença foi chamada pelos próprios autores, essa presença se fez, e essa, pelo menos do meu testemunho, do Dr. Hildebrando, do Carlos Fernando Matias e dos que eu falei, todas as resoluções, todos os pareceres e todas as medidas eram medidas a realmente preservar a defesa dos direitos dos autores. No momento em que essa fase, ela vai se resolvendo e os autores vão tendo autonomia no exercício da gestão dos seus próprios interesses, não cabe ao Estado mais se preocupar com algo que já está em andamento, e sim se preocupar com aquelas áreas em que isso ainda não existe, ou está incipiente, ou está difícil. Então, o fato de ter existido o Conselho Nacional do Direito Autoral, de ser importante e possivelmente ainda poder ser importante em outras áreas, não significa que atualmente precise haver uma ingerência só porque algum usuário mais poderoso não está querendo pagar direito autoral. Eu acho que isso não é motivo para se criar todo um cenário em algo que está evoluindo e evoluindo a passos largos, e os próprios autores com a rédea dos seus próprios direitos. Então, em relação a essas partes deficitárias, aí sim, o Estado até a obrigação do Estado de entrar, vamos dizer, absorver essa demanda de necessidades e construir, então, uma fiscalização, uma organização, uma normatização. Mas não naquilo que já funciona e que está na mão dos próprios interessados, que são os autores brasileiros. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do José Carlos Pastaneta, eu vou ler. E antes, José Carlos, só para a gente fomentar aqui o debate, meu receio em relação à intervenção, essa questão do poder público nessa seara de direito de autor, é que, na verdade, o poder público não quer brigar com a mídia. Os governantes não querem brigar com poderosas emissoras de rádio e de TV, até pela questão do voto. Então, o meu único receio de que haja essa intervenção, um dos receios é de que, na verdade, vamos diminuir o percentual, então, de 2,5% para 1%, para ter uma margem, um espaço maior na mídia para trazer isso politicamente. Agora, eu acho que o Estado poderia ajudar, sim, em algumas questões, o direito de autor, como, por exemplo, eu sou procurador do município aqui também, em Salvador, e sei que vejo isso na prática. Quem deve tributo, quem não tem uma certidão, quem tira uma certidão e está lá constando o débito de INSS, inclusive hoje existe até débito trabalhista, você perde a licitação. Então, havia no primeiro projeto, na primeira redação da lei de direito de reforma agora, havia um artigo nesse sentido. Quer dizer, imagine, certidão negativa de débito de autor. Se a rádio estivesse devendo, não ia conseguir uma renovação. Seria excelente isso. Tiraram. Obviamente, por quê? Sem rodeios aqui, porque muitas emissoras de rádio e TV pertencem a políticos. Então, não vamos fazer isso, porque isso vai desagradar interesses próprios. Então, assim, eu acho que o poder público poderia ser até positivo, mas, na verdade, da maneira como se está colocando, eu tenho muitas reservas. A primeira pergunta aqui, que alguém fez, não colocou aqui o nome, mas eu vou ler de qualquer sorte. Como saber quais são as rádios que efetuam pagamento ao ECAD? Como um autor pode reivindicar o direito autoral quando o mesmo escuta sua canção em uma rádio inadimplente, supondo o mesmo já está afiliado ao ECAD?
essa pergunta eu peço para o Roberto Melo responder, que ele tem mais dados mais específicos. E só lembrando da observação do Rodrigo, não esquecer também que nós temos o Poder Judiciário, né? O Poder do Judiciário, isso é muito bom, quer dizer que o direito autoral está no caminho certo, é um grande aliado do direito de autor, da proteção do direito de autor. Então, essas questões, por exemplo, a maioria delas, ela pode muito bem ser enfrentada e decidida pelo Poder Judiciário. O problema de nós trazermos, de repente, o poder público com algumas questões é ter justamente essa invasão muito maior, que pode, então, causar realmente essa dificuldade, porque, como você muito bem colocou, o poder público ele depende da mídia. Então, um acordo eleitoral de última hora pode resultar numa perda de uma conquista da defesa do direito de autor de anos, entendeu? Então, para isso, quer dizer, eu acho que a primeira, vamos dizer, ação que deve ser junto ao Poder Judiciário. Se aí realmente a coisa não der certo, aí realmente usar outros meios, etc., para que os autores, então, consigam consolidar os seus direitos, né? Então, feita essa observação aí para o Rodrigo, mas concordo com o que você falou, gostaria que o Dr. Roberto Melo respondesse, porque conhece mais especificamente essas questões. Não existe coisa mais irritante para um autor, para um artista, para um intérprete, para um músico, do que ouvir as suas obras e suas interpretações sendo executadas e quando chega na hora de receber os seus direitos autorais não ter nada a receber porque a emissora não paga, ou a emissora de rádio, de televisão. É terrivelmente frustrante. Mas existe um direito constitucional que veda que você lance o usuário, o utilitário inadimplente num rol de usuários inadimplentes. Então eu vou dar a resposta às avessas para vocês. Se vocês quiserem saber quem paga das emissoras de rádio e de televisão, acessem o site do ECAD e tem o rol dos adimplentes. Todos os que pagam estão ali listados. Os que não estão listados, por obviedade, é porque não pagam direito.